Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Como foi o dia dos pais de vocês? Foi bom? O meu foi ótimo. Muito bom. Ganhei meia até o final do ano. Meia pra caramba. Né? Eu vou usar na academia, que elas são tudo pintadas, personalizadas. Vou botar pra fora assim, todos os desenhos, unicórnio, coração. Vai ser lindo. Muito legal. Muito bem. Hoje nós vamos continuar a nossa série ao longo da vida. E de manhã eu pedi para o Fábio falar propositadamente o título da mensagem, que seria A Ilha do Tapete. A Ilha do Tapete. Bem bíblica e teológica o título. O Fábio olhou para mim assim, é esse o título? Terça-feira depois eu vou saber se ele gostou ou não. Mas abram a Bíblia de vocês aí em Salmo, no Salmo 90. Eu quero ler um texto. E eu vou ler esse texto, depois eu vou sair do texto e nunca mais vou voltar para o texto. Então, preste atenção no texto que eu vou ler, tá bom? Salmo 90, versículo 12 apenas, tá bom? Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Pai querido, nos conduz, Senhor, nessa noite, nessa mensagem, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu pensei em o que falar sobre adolescência. E pensei também no que falar sobre adolescência, olhando para a condição do dia de hoje, que é o Dia dos Pais. E juntei tudo isso e olhei para os meus filhos hoje e resolvi fazer aquilo com que tenho aprendido aqui nessa comunidade de fé, junto com o meu pastor e com o pastor Cirilo, que nós precisamos crescer e aprender com as nossas crianças. E eu aprendo muito com elas. E a prova disso é que a mensagem de hoje é toda e exclusivamente sobre o que eu aprendo com elas. A Ilha do Tapete, ela é nada mais nada menos do que o nome de um episódio de uma animação da Disney chamada Bluey. Bluey. Essa animação, para mim, é a melhor que existe, viu? Já vou logo dando spoiler, tá bom? É maravilhosa essa aí, ó. Bluey é uma família de cachorrinhos. Família ali, ó. O pai é o azul aqui, o Bandite. A mãe é a Tilly. Aí você tem as duas filhas, que é a Bluey e a Bingo. São essa família dessa raça Blue Heeler, que é uma raça de pastor australiano. Né? E conta a história dessa Bluey, que é a menininha ali, a cachorrinha, e as suas interações com seus pais. É bem simples o desenho, bem bonitinho, mas é maravilhoso, maravilhoso. Eu assisti todas as temporadas, até sozinho, né, Priscila? Elas vinham embora, eu ficava sozinho assistindo. Chorava nos episódios, é fantástico. Virei fã. E tem um episódio chamado A Ilha do Tapete, que eu falo para Priscila que é o meu episódio preferido de todos. E esse episódio gerou em mim muitas reflexões. E hoje, pensando em adolescência, em infância, em paternidade, eu falei, cara, tem tudo a ver com o que eu quero falar hoje para a minha comunidade. Eu preciso, de alguma forma, transmitir isso. Só que eu não sei como eu vou fazer isso. Bom, comecei dando o nome da mensagem de Ilha do Tapete. Comecei, então, pensando no que a Bíblia nos ensina sobre a Ilha do Tapete, sobre esse episódio de Bluey, que é maravilhoso, que é sobre estar presente. Estar presente. Então, a nossa mensagem hoje sobre paternidade e adolescência tem muito a ver com a nossa presença paterna, materna, na vida dos nossos filhos, inclusive na vida dos nossos filhos, nessa vida quando eles não querem que a gente esteja presente, como a gente se faz presente, sendo desejado ali, nesse momento. Resumindo para vocês, o episódio A Ilha do Tapete é um episódio em que essas duas menininhas aí, muito brincalhonas, elas pegam um tapete da sala e levam para o quintal. E lá no quintal eles enchem esse tapete, que é um tapete redondo, de um monte de coisa. E falam que ali é uma ilha, esse tapete. E todo o quintal é a água. E ali é a ilha do tapete. E nessa ilha do tapete só pode crianças. Só tem crianças na ilha do tapete. E elas chamam o pai para brincar, mas o pai não podia brincar porque o pai precisava ir para o trabalho. Então tá ali o Bandite com a cravatinha, tá vendo? Ele estava indo para o trabalho. Ele tinha seus afazeres, precisava ir para o trabalho.
E elas queriam brincar com ele, mas ele não queria, ele falou que não podia, olha, eu não posso, desculpa, elas ficam tristes, e a Bluey fala, vamos, Bingo, vamos para a Ilha do Tapete, que é a ilha onde é o mundo das crianças ali. Só que o pai olha para elas assim e decide, eu vou brincar. E uma coisa interessante que o Bandit faz para brincar na Ilha do Tapete, ele chega na Ilha do Tapete como um náufrago. Está caído na beira, na praia da Ilha do Tapete, e elas chegam e falam, olha, o que é isso, o que é isso? E a Bingo, olha, é um adulto, podemos ficar com ele e tal. E começa essa coisa de querer ficar com o adulto, a Bluey, não, ele é um adulto, ele não serve para a nossa ilha, aqui não pode. Esse mundo aqui é protegido, não pode. E o Bandit começa no início até querer botar umas regras, sabe, na brincadeira, mas ele logo percebe que não vai funcionar. Então ele abandona esse tipo de comportamento e começa a entrar na onda, na espontaneidade e na criatividade das meninas, que começam a dizer para ele o que era que funcionava e como funcionava. A Bluey, a mais velha, fica ainda desconfiada. A Bingo já empolgada porque encontrou um adulto e quer mostrar para ele o mundo, né, da Ilha do Tapete. E aí, eles pegam essas canetinhas, tá vendo na mão dele? Na mão dele ali tem um monte de canetinhas. São vários marca-textos que se juntam, se encaixam assim, ó. E aquilo ali é tudo, ele vira tudo. Vira galho, vira cobra, vira comida, é planta, é vara de pescar. Tudo que eles juntam, eles montam. E aquilo ali se torna um brinquedo, uma forma dele interagir com as coisas. Ali, por exemplo, ele está com uma vara de pescar. Depois ele pega assim uma junção desses montes de canetinha e fala assim, olha só, encontrei uma planta diferente. Aí a Bluey, isso não é uma planta, é uma cobra. Ele, grita e joga a planta as canetinhas para cima. A própria canetinha jogada na água é peixe, um monte de peixe. E ele fica tentando pescar, e ele ensina a pescar. Aí a Bingo fica ensinando ele a pescar, para como que pesca esses peixes diferentes. Enfim, ele vai aprendendo. A Bluey vai começando a ganhar confiança nesse adulto, né? Apesar dele não parecer que está mais interessado em falar do mundo dele do que do mundo dela, mas ela vai dando chance para esse adulto se enturmar na Ilha do Tapete. E aí, ali na Ilha do Tapete, a Bluey mostrando para ele que aquilo ali não era, na verdade, o que ele achava, era uma cobra, né? Aí até que chega um momento crucial em que o vizinho do Bandit, que é um outro adulto, está jogando bola com um amigo, com o filho dele, e a bola do vizinho cai no quintal, né? E ele, Bandit, joga a bola para mim. E nisso, a Bingo e a Bluey estão com a bola, falando assim, não, esse aqui, olha o que nós encontramos, um grande ovo. E aí o Bandit vai pegar para devolver a bola, preciso devolver e tal. Aí ela, como assim? Isso aqui é o nosso ovo, nós encontramos. Aí ele olha para o vizinho, olha para as meninas com o ovo, a Bingo olhando para ele, a Bluey também. Aí a Bluey, eu falei para você, Bingo, ele não serve para o nosso mundo. E nisso, quando ele menos espera, o Bandit pega a bola e fala assim, esse ovo é nosso. Aí o vizinho, o quê? Ele não entende nada e pula e tenta pegar. Ele fala, sai pra lá, adulto, e começa a atacar nele também. E vira uma festa e o vizinho acaba saindo correndo porque eles começam a atacar as canetinhas no vizinho também, por causa da brincadeira. O Bandit, vou falar pra vocês, ele é um herói, cara, porque ele leva até as últimas consequências a brincadeira das filhas. Eu sentiria muita vergonha de fazer o que ele faz às vezes. Mas ele foi até o final. No final de tudo, a brincadeira vai passando, eles ficam lá, a Bluey finalmente aceita o adulto, e ele fala finalmente que vai embora. Que chega, finalmente, a Tilly chega, né? Bandit, chama ele, né? Aí ele fala, acho que é o meu barco, eu preciso ir embora agora. Aí a Bingo se despede, dá um abraço nele, a Bluey também. Foi muito bom ter você aqui, finalmente você mostrou que foi parte do nosso mundo e tudo mais. E a Bingo dá um presente para ele, embrulhado. E antes, eu quero te dar um presente. Embrulha numa folha de planta e dá para ele. E nisso ele vai embora, ele pega uma prancha e vai como se fosse na água assim, só que na grama, né, até onde está a Tilly, né, a esposa dele. E a Tilly, ele olha, ele abre e a Tilly olha para ele e fala assim: "O que foi que ela te deu?" E aí ele olha e dentro do presente tem uma canetinha. E ele fala: "Ela me deu tudo." E assim termina o episódio. E eu termino em lágrimas, né, nesse episódio. Porque é maravilhoso. E aí você fala assim, mas Rodrigo, o que isso tem a ver com o que a gente está falando hoje sobre a adolescência? Bom, algumas lições que eu separei vendo Bluey com meus filhos. Primeira coisa é que essa abertura para o mundo infantil, essa presença afetiva, imaginativa,
é quando você vê o Bandit, que é o pai, deixando de lado as obrigações que ele tinha urgentes da agenda do dia para mergulhar no universo lúdico das filhas. Isso reflete essa filosofia parental que valoriza a presença, a empatia, abandono consciente do adulto para entrar no mundo da criança. Quantas vezes a gente para poder educar nossos filhos, abandonando um pouco o adulto em si, para tentar enxergar o mundo da criança? Nós carregamos em nós infâncias e adolescências. Infâncias e adolescências. Às vezes frustradas, às vezes incompletas, mas que são compreendidas, inclusive, quando nós visitamos o mundo dos nossos filhos. Quando nós visitamos o mundo dos nossos pequenos. Lá nós vamos nos reconectar. Bandit não só se conectava com os filhos, as filhas ali, estava se conectando com ele mesmo. Quando ele abandonava a pressa do dia, do tempo, da agenda, para poder viver esse momento com as filhas, ele também vivia um momento com ele mesmo, certo? Outra coisa, existe um equilíbrio entre autoridade e entrega. No início, o Bandit começa a impor regras, um comportamento típico da paternidade. E autoritária, contudo, logo se reajusta e permite que a criança conduza a experiência. Isso dialoga com as crianças que propõem a autoridade responsável de ser guia, mas respeitar a autonomia e a voz dos filhos. Esse mundo quem criou foram os meus filhos. Aqui eu não tenho essa autoridade de ditar as regras. E para eu me conectar a eles, eu preciso saber o que eles estão imaginando aqui. Ou como eles enxergam este mundo. Essa bola que caiu aqui é um ovo, não é uma bola. Esse tapete não é um tapete, é uma ilha. O valor da simbologia e do vínculo. A canetinha que encaixava, entregue por Bingo, tem sentido filosófico profundo para o pai. E para ela também, é um símbolo de conexão afetiva, da partilha, do tempo e valores que foram colocados ali naquele tempo que ele passou com os filhos. O objeto simples representa que a verdadeira riqueza está no cuidado e na lembrança e não no material. É algo que não custa. Redescoberta da infância. Ao entrar no jogo, o Bandit se reconecta com o seu próprio lado infantil. Isso ressoa com ideias existenciais, por exemplo, de reconectar-se com o ser, desapegado da urgência adulta, encontrar sentido simples no imaginativo. Então, coisas importantes que são trabalhadas naquele ambiente. Quando a gente olha para esse episódio, quando a gente aprende algumas coisas ali, o que eu tendo a entender quando eu vejo a Ilha do Tapete? Eu vejo que nós somos guardiões, nós pais somos guardiões da imaginação dos nossos filhos. A Ilha do Tapete nos lembra que a função primordial dos pais pode ser menos sobre orientar e mais sobre estar presente. Compartilhar, criar sentido, estimular a imaginação. O episódio nos inspira e lembra que a infância é um lugar de existência inteira. De ser, de criar e de sentir. Ser pai, entre outras coisas, é ser um facilitador de mundos possíveis. As pequenas lembranças simbólicas, como uma canetinha, são presença, são cuidado, são tempo compartilhado. E quando a gente enxerga isso, na infância, o mundo é como uma experiência. Então, a gente tem uma área filosófica que estuda fenomenologia, e ela vai dizer que o foco está em como vivenciamos o mundo antes de intelectualizarmos. A experiência, a criação não separa o real do imaginário para ela. O tapete é ilha. O tapete é ilha. O pai que chegou ali não é o pai, é um adulto que naufragou na minha ilha e que está tentando entrar no meu mundo. Espera lá. Não é um faz de conta. Essa atitude parental não é um faz de conta com distanciamento irônico. Ele é parte daquele mundo. Então, entrar no jogo da criança sem tentar controlá-lo é validar o seu mundo. Significa reconhecer que a infância não é uma preparação para a vida real. Ela já é a vida real. Ela já é a vida real. E esse ser versus fazer na paternidade nos ensina que fazer, cumprir tarefas, prover sustento, resolver problemas, acaba nos jogando nesse lugar de que estar com os nossos filhos é cumprir uma obrigação. E aí eu vou lá,
passo um tempo cronometrado que eu posso e digo, fiz a minha parte de pai hoje. Já o ser é estar presente, partilhar as experiências, oferecer atenção integral. Não é medir o quanto você tem que estar para você dar. Hoje, por exemplo, eu fui e tenho algumas obrigações com os cachorros que tem lá em casa. Eu preciso sair com eles, senão eles destroem minha casa. Então eu preciso de um tempo com eles para sair. Isso é uma obrigação. É um tempo que eu tenho com eles, é uma obrigação. Com meus filhos eu não posso trabalhar desse jeito. Meus filhos não são os meus cachorros que eu preciso sair com eles, para senão eles destroem minha vida. Eu preciso me jogar no mundo deles de forma integral. É um ser e não um fazer. Os cachorros estão na minha agenda de fazer. Os meus filhos estão no meu âmbito de ser. Tem a ver com estar presente. Isso não é uma tarefa. Não é uma tarefa. Dizer que eu faço a minha parte porque estou presente na hora de dar banho nas crianças, porque troco fralda, porque levo para a escola, porque busco na escola, isso não é ser pai. Qualquer um pode fazer isso. Mas entrar e mergulhar no mundo dos seus filhos e fazer parte daquilo, do mundo que como eles enxergam e fazer parte do presente real daquilo, na vida real deles, e isso é ser pai. E isso não tem tempo, não tem ajuste no relógio, isso não tem agenda. No episódio, o Bandit poderia ter feito a parte dele como uma brincadeira mecânica e voltado para o trabalho. Mas ele é com as filhas, aceita as regras delas, improvisa, ri junto, deixa-se afetar pelo momento. E o presente final, a canetinha, simboliza que essa presença não se perde, ela deixa marcas, memórias no tempo. Fazer é necessário, mas o ser é o que constrói vínculos duradouros. As crianças raramente se lembrarão do que você comprou para elas, mas sempre se lembrarão de quando você esteve inteiramente presente. O pai, a mãe são guardiões da imaginação dos filhos. Ao permitir que o jogo das filhas siga o seu fluxo, o Bandit atua como um guardião desse espaço. Aquilo ali é sagrado. Meu filho criou isso aqui. Ele próprio é sagrado. Preciso guardar isso aqui, não posso adulterá-lo. Adulterá-lo. Não basta incentivar a imaginação. É preciso protegê-la das pressões de produtividade e eficiência que vêm do mundo adulto. Isso implica em tempo livre, a aceitação do impraticável e espaço para o improvável. O Bandit não impõe um roteiro adulto. Nem tenta ensinar uma lição com toda a brincadeira. Diretamente, ele preserva o encanto e a espontaneidade das crianças, dos seus filhos. Símbolos e memória afetiva. A canetinha lá que se junta é mais que um brinquedo, ela é um símbolo da relação, do momento que foi vivido. Na filosofia hermenêutica, símbolos condensam o significado que se explicam totalmente por palavras. No episódio, para Bingo, aquele presente guarda toda a experiência da brincadeira. A Bingo falou, espera papai, e foi lá e buscou a canetinha, embrulhou ela e deu para o pai. Como fim da brincadeira, guarda isso, papai. E o pai ali não está só entendendo, para Bandit torna-se um lembrete material de que estar presente é o que dá sentido à paternidade. Objetos simples podem se tornar âncoras de memória afetiva. Muitas vezes as lembranças mais preciosas vêm de momentos improváveis. A Ilha do Tapete não é só sobre brincar, é sobre abrir mão do controle para ganhar conexão. A infância é um modo de viver, não uma fase a ser superada. A paternidade não é apenas uma função, mas é uma presença. Os pequenos símbolos guardam grandes histórias. E aí chega a adolescência, que não está sendo retratada nesse lugar aí. Aí o Bandit todo feliz com a canetinha que ele ganhou, né? Esse sou eu vendo o final do episódio. Querendo um dia também ganhar tudo que o Bandit ganhou ali. Mas quando chega a adolescência, que não está retratada no episódio, eu fiquei pensando, que relação a gente pensa quando a gente sai das Ilhas do Tapete? Porque os nossos filhos um dia vão sair das Ilhas do Tapete. E talvez vão para lugares, mares,
navegáveis que nós não vamos estar muito perto, vai ser difícil. Na infância, como a gente viu no episódio, a experiência é total. A criança vive um momento. Na adolescência, o mundo vivido se expande. Há consciência maior de si mesmo e dos outros, e também conflitos de identidade. O adolescente começa a reinterpretar o mundo, mas ainda precisa de espaços seguros para experimentar e se expressar. O que o bandido fez na infância? Entra no mundo das filhas e valida. Se transforma, isso tudo se transforma na adolescência. Em entrar no mundo do adolescente sem invadi-lo. Agora, entrar no mundo do adolescente é o cuidado de não invadir aquele mundo. Significa reconhecer que os sentimentos, amizades e interesses adolescentes são reais e significativos, mesmo que pareçam pequenos e irrelevantes para o adulto. Às vezes a gente olha para o adolescente e as coisas que ele gosta, a gente acha besteira, a gente acha bobeira, a gente acha que é Nutella, porque na minha época era raiz, e a gente joga tudo nesse bolso e acha que está tudo certo. Valorizar aquilo que o adolescente tem e respeitar esse mundo do adolescente é entrar nesse mundo sem invadi-lo, mas sendo convidado pelo próprio a entrar nisso. Assim como no tapete era uma ilha, para o adolescente uma banda, um jogo, um grupo online, um projeto escolar podem ser ilhas de significado. Na infância, ser presente envolve brincar, sentar no chão, participar, né? Na infância, o pai estar presente envolve isso. Na adolescência, ser presente significa escutar sem julgar, acolher, estar disponível sem controlar e construir confiança para que o filho queira abrir seu mundo para o pai e para a mãe. O pai que foi capaz de ser presente na infância planta confiança necessária para que na adolescência o jovem aceite essa presença. Se na infância a presença física é lúdica, na adolescência ela é mais emocional e respeitosa dos limites. Até onde eu posso ir? Lembrar que eu sou pai, sou mãe, não sou amigo, não sou amiga. Quais são os meus limites? O fazer, pagar contas, prover, continua importante. Mas o ser, estar, ouvir, acolher, torna-se ainda mais crítico. Mais diferenciado, o que faz mais a diferença. Nós somos o guardião da imaginação na infância e na adolescência nós somos os guardiões da identidade. Nós ajudamos os nossos filhos a encontrar essa identidade. Como que a gente faz isso? Impondo a nossa identidade para eles? No episódio, o bandido protege o espaço lúdico das filhas. Na adolescência, o espaço da imaginação se transforma em espaço de identidade, onde os adolescentes experimentam gostos, valores e formas de ser diferentes. Na adolescência de Jesus Cristo, por exemplo, é narrado na Bíblia que ele tem interesses, valores, gostos por coisas que o pai e a mãe terrenos, Maria e José, nunca ensinaram para eles. Teologia, de onde você tirou isso? Você vive na marcenaria lá comigo, na carpintaria comigo? Era para você gostar de cadeira, de mesa, sei lá. Por que você gostou de teologia? Por que você está aqui dentro do templo discutindo teologia com os rabinos? Que papo é esse, Jesus? Da onde você tirou isso? Eu não sabia nem que você manjava disso. Esses segredos sadios que Jesus guardava dos pais, que são revelados, são segredos que deixam o pai e a mãe de cabelo em pé quando descobre. Que gavetas são essas que eu abri aqui e que eu percebi que meu filho tem uma coisa que eu não gosto. Ele gosta de coisas que eu nunca apresentei para ele. Aqui em casa a gente sempre escutou música clássica, agora o menino gosta de rock. A gente em casa sempre escutou rock, o menino gosta de pagode, Levi. Né? Vou deserdá-lo? Como é que funciona isso? Os gostos diferentes. Eu que sempre gostei das minhas coisas voltadas para esse lado do futebol e meu filho que odeia futebol. Eu que gostava de aeromobilismo, né? os aviãozinhos, montar. E ele que gosta de revista em quadrinho. Os gostos que surpreendem a gente são gostos inusitados. Esse mundo identitário que aparece novo para o adolescente assusta o pai e a mãe, mas assusta o próprio adolescente, que não se vê parecido com ninguém dentro de casa. E tende a esconder, a fechar a porta do quarto. Eu quero que meu quarto esteja fechado. Eu não sei o que vocês vão achar dos meus gostos que estão aparecendo.
E quando o pai deixa de ser o guardião, ele critica, na verdade. E aí ele fecha portas que serão muito difíceis de ser abertas depois. Quando ele chama aquilo que o filho ama de bobeira. Isso tudo é uma bobeira, que coisa horrível, né? As minhas filhas, por exemplo, hoje já... A mais velha, né, eu vou dizer. Os outros dois nem tanto. Mas a mais velha, por exemplo, gosta de uma série de TV que eu acho muito chata. E ela já viu 3 vezes, as 2 temporadas. E eu falo, de novo você vai ver isso? Ela, eu acho muito legal. Aí eu me controlo e falo assim, é legal, filho, é legal mesmo. Deixa eu ver aí. Eu acho muito chato. Mas ela acha muito legal. Não é? A gente vai ver várias vezes. E eu tô doido para que elas venham Bluey mais vezes, porque eu amo Bluey. Eu tô vendo a hora que vai sumir essa fase da Bluey. E eu vou ficar sozinho assistindo Bluey. E eu amo quando elas gostam de Bluey. Às vezes eu falo, vamos ver Bluey. Ela, não, quero ver Super Detetives. Eu, tá bom, eu ponho lá. Na adolescência vai acontecer de formas piores, né? Outras coisas que a gente não imagina vão aparecer. Outras coisas novas que no nosso mundo não existia. Afinal, a gente cada vez vai para um mundo completamente diferente dos mundos que existia. Então nós vamos ver nossos filhos gostando de coisas que a gente nem imagina. E como lidar com isso, se não transformando esse espaço de identidade num lugar como a Ilha do Tapete, em que a gente observa, a gente participa, a gente experimenta, a gente vê. Assim como o Banditti não invadiu ou ditou o jogo, na adolescência o pai também precisa resistir à tentação de moldar o adolescente à sua própria imagem. Proteger o espaço criativo e identitário significa permitir que o jovem explore e erre, sem medo constante de crítica ou punição desproporcional. Por que a gente tem medo que nossos filhos errem? Por que a gente tem medo que nossos filhos sofram? Faz parte, nós não erramos, nós não sofremos. E não é assim que aprendemos. O pai é um guardião que mantém um ambiente seguro para que o filho teste sua autonomia. E veja, o pai está ali presente. Símbolos e memória afetiva. Na infância, a canetinha é um símbolo de tempo de compartilhado. Na adolescência, as memórias assim se tornam ancoragens emocionais que ajudam o jovem a manter o vínculo com o pai e com a mãe, mesmo quando há conflitos ou distanciamento típico da idade. Um adolescente pode se afastar fisicamente, mas as lembranças de afeto e cumplicidade funcionam como canetinhas invisíveis que conectam a família. São o chão, é a base. Eu posso navegar em lugares distantes, mas eu sei a minha base. Eu sei as canetinhas invisíveis que eu guardo no meu coração e que me mantêm conectados aos vínculos paternos e maternos que sempre estiveram ali presentes. Criar memórias afetivas constantes ao longo da adolescência, viagens curtas, rituais familiares, conversas francas, mantém esse vínculo vivo. O que foi construído na infância com presença e respeito ao mundo da criança será acolhido na adolescência como confiança e abertura. Se o pai foi guardião da ilha na infância, poderá ser porto seguro na adolescência. Ser pai de adolescente exige menos controle do jogo e mais oferta de chão firme para que o jovem explore o mundo. Assim como o Banditti deixou a ilha como uma lembrança, o pai de adolescente precisa sair de certas interações, aceitando que o filho já vive suas próprias ilhas e confiar que ele voltará para compartilhar. Na rotina com meu filho adolescente, o que mais faço? Faço por ele ou sou com ele? O adolescente precisa explorar mares distantes, mas sempre saber onde é o porto seguro para voltar. E essa mensagem, para mim, é a mais poderosa. E talvez mais libertadora. E eu peço que Deus guarde meu coração para esse tempo que virá, em dose tripla, no meu caso. E que eu consiga lembrar de tudo isso, que eu consiga contar os meus dias para que eu alcance sabedoria. Porque, na verdade, tudo isso que a gente vive aqui, com os nossos filhos, nada mais é do que um espelho forte, poderoso, singelo e claro, daquilo que Deus fez conosco quando pisou na nossa ilha do tapete.
Um Pai amoroso que resolveu pisar em cada uma das nossas ilhas, em cada um dos nossos mundos que nós vislumbramos, cada detalhe que nós colocamos e chamamos de vara de pescar, de tudo. Deus quis conhecer e se fez presente. O Deus que pisou na nossa ilha do tapete é o Deus também que entregou tudo por nós. Ao contrário da Bingo, que deu o presente para o pai, e o pai falou, ela me deu tudo. Nós é que abrimos as nossas mãos e vimos as marcas de Cristo e dizemos, o que é que vocês veem nesse Pai amoroso que vocês servem? Eu vejo tudo, porque Ele fez tudo. E quando a gente faz isso, a gente simplesmente pede para Deus que a gente seja esse tudo e que a gente entregue tudo para os pequenos que nos olham e que nos veem. Para a gente ter o mesmo cuidado que o Deus Criador do Universo teve ao pisar os seus pés na nossa ilha do tapete. Por isso Deus nos ensina, tira as sandálias para pisar na ilha do tapete dos seus filhos, porque esse tapete é sagrado. Porque eu estou presente. Tira as sandálias, porque eu dei minha vida por vocês. Eu estou presente com vocês. Essa é a medida do Pai. E a gente olha para o Pai e fala, eu vou tentar fazer isso. Tirar as sandálias. Chegar como um náufrago na ilha do tapete dos meus filhos. Ganhar a sua confiança. Ver o mundo com os olhos delas. Experimentar. Quem sabe no fim do dia elas vão me dar esse fragmento da eternidade, que é o tudo que a gente pode ter no fim do dia. E aí sim a gente vai ver fazer sentido a paternidade, a maternidade. A adolescência, que é tão temida por nós, se tornará um privilégio. Por quê? Porque Deus nos presenteou com a sabedoria de poder contar os nossos dias e perceber nele a presença de um Deus que não nos abandona e que está sempre presente. Ser é mais importante do que fazer, porque tudo já foi feito. O que a gente precisa é estar. Foi por isso que Deus virou para Moisés e disse, você está querendo um nome poderoso para fazer por você, mas eu vou te dar o meu nome. Eu sou. É o meu nome, porque eu estou presente. Eu vou contigo, filho e filha. Eu estou sempre com vocês. Desde o início da Bíblia ao final da história da nossa existência. É um Pai presente. Essa é a nossa fé. Que a gente como pai e mãe olhe para esse Deus maravilhoso, que é presente, que pisou na nossa ilha do tapete, e a gente faça o mesmo com os nossos filhos, com muito carinho, muito amor, muito cuidado, tire as sandálias e pise no solo sagrado do coração dos nossos filhos, cuidando para que eles cresçam em graça, sabedoria e estatura, e que eles vejam o Pai amoroso, Deus, Criador do Universo, através de cada gesto que a gente fizer na direção deles. Amém?